Irmãos e irmãs, há umas 2 semanas atrás, alguém chegou para Jesus e perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus não respondeu o número, porque de fato o que adianta ele saber que vai se salvar 1 bilhão de pessoas se a própria pessoa que perguntou não se salvar? Por isso Jesus fala: fazei todo esforço para entrardes no reino, entrar pela porta estreita. E o padre falava até, não é? Se a pergunta fosse feita aqui na nossa missa: Senhor, é verdade que todo mundo que está na missa das 10 horas na paróquia São José vai se salvar? A resposta era não, né? Será que a maior parte se salvaria? Depende desse evangelho de hoje. Esse evangelho, de alguma forma, Jesus dá a resposta daquela pergunta. Jesus, ele divide hoje quem de fato quer ser o seu discípulo e dissuade, ele faz com que a multidão reflita e pense: olha só, para me seguir tem que de fato estar disposto a pagar o preço, e o preço é muito alto. Meus irmãos, ser católico não é fácil. Ser católico de verdade, a religião, ser católico, exige de nós. Porque o padrão de católico não é eu, o diácono, vocês. O padrão do que é de fato um católico é um Santo Antônio, é uma Santa Teresinha. Eles são o padrão, o modelo pronto. Então, quando a gente olha para a vida nossa e a vida deles, a gente vê o quanto distante que a gente está. O quanto que você não deve se importar quando o seu familiar chega e fala assim: viu, para que ir tanto na missa? Para que rezar tanto? Não precisa, eu falo direto com Deus. Aí você lembra do quanto de terço que o Padre Pio rezava por dia. Aí você se lembra de uma Santa Teresinha. Aí você lembra de João Paulo II, de um Carlos Acutis, e pensa assim: meu, quem que eu sou eu na fila do pão? É que para quem não faz nada, o pouco que você faz parece muito. Mas você, nem eu e você, são um padrão, um parâmetro. O parâmetro são os santos. E veja, há uma exigência disso. De forma que Jesus coloca isso hoje na verdade. A homilia tem 3 partes. As 2 primeiras são teologia. A última parte é o dia a dia nosso, concreto nosso. Veja, Jesus então, olha como começa o texto: grandes multidões acompanhavam Jesus. Jesus podia ficar feliz. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Mas há uma diferença entre acompanhar e seguir. Eu acompanho a senhora até a porta. Você vai do ladinho dela, chega na porta, ela segue o caminho dela. Eu vou seguir a senhora, eu vou atrás dela, aonde ela vai eu vou. Uma multidão acompanhava Jesus. Você sabe que a gente, como padre, às vezes esse evangelho nos consola, porque na hora que de fato a coisa pegou, deu para ver que a pastoral de Jesus falhou. No sentido assim que havia uma multidão, mas no pé da cruz tinha 4, 5 só. E às vezes a gente, como padre, a gente se pergunta: há uma multidão, aí você pede para fazer tal coisa, pede para entrar no tal pastoral, isso aqui, aí vem 2, 3 gatos pingados, quando não vem os mesmos de sempre. E a gente fica em crise. Será que o povo está escutando? Será que eu estou falando direito? Será que... O que consola é saber que com Jesus foi assim também. Jesus, ele percebe então que tinha muita gente ali que não tinha nada a ver. Tem muita gente ali que estava simplesmente, sabe aquela pessoa que vê uma fila, ela entra? Estava assim. Havia um desejo daquelas pessoas de que Jesus fosse um Messias político. Então, como Messias político, ele ia derrubar Roma, ele ia restituir o reinado de Israel politicamente, ele ia matar a fome do povo. Na multiplicação dos pães acontece a mesma coisa.
Jesus percebe um monte de gente seguindo ele por causa do pão. E Jesus daí faz o discurso do pão da vida. E no final eles se escandalizam. A multidão vai embora. Quando Jesus fala, é preciso comer da minha carne, beber do meu sangue, uma multidão vai embora. Até hoje, porque no fundo, a raiz protestante é um não aceitar a Eucaristia. Porque, pensa só, se existe um negócio, vamos pôr assim, se existe um negócio que é Jesus, você não vai largar por nada. Mas escandalizou, foram embora. E Jesus nem aqui, nem lá, volta atrás. Jesus podia ter feito um evangelho de multidões, dizendo assim, olha, peraí, não é bem isso, é uma metáfora, é um símbolo, não é que tem que fazer isso. Ele não voltou atrás, nem aqui, nem lá. Lá, a hora que a multidão vai embora, ele pergunta até para os discípulos, viu, vocês também não querem ir embora? Porque a palavra é essa. E Pedro daí fala, lembra? Aonde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas a turma esquece o que vem depois. Depois Jesus fala assim, muito bem, escolhesses bem, falasses bem, só que um de vós é um diabo. Um ficou, mas não estava acreditando. Um ano depois deu o que deu. Sempre a treta é eucarística. Na raiz está sempre a Eucaristia. Veja, Jesus vê aquela multidão e fala, pera um pouco, eu estou indo para Jerusalém, vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Jesus fala por 3 vezes, ele fala, eu vou para Jerusalém para ser entregue. Mas a multidão naquele oba-oba, indo e acompanhando Jesus. Jesus se volta para a multidão e fala assim, olha só, gente, se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, veja, só de falar isso já caiu metade da turma. Eu não sei, na semana que vem acho que vai cair metade do tanto de gente na missa hoje. A palavra que está lá, o Novo Testamento foi escrito no grego, só que aqui a gente tem um hebraísmo. O que é um hebraísmo? É quando empresta noções da língua hebraica, da língua de Jesus. A palavra que está lá não é desapega, desapegar já é uma amortecida. A palavra que está lá é ódio. Se alguém vem a mim, mas não odeia seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. A palavra é dura. Presta atenção, que aqui ódio não é aquilo que a gente entende como ódio. Na confissão, qual que é a diferença de raiva e ódio? Raiva é aquele instante que você tem e xinga a pessoa, e depois passa e você fica de boa. Agora o ódio permanece. Isso na confissão. Aqui no hebraísmo, ódio, a língua hebraica é uma língua muito pobre. Ela não tem vogal, ela não consegue fazer abstração de palavras, sabe? Tudo aquilo que você não consegue pegar ou enxergar, ela não consegue falar a língua hebraica. Então ela dá exemplos de coisas cotidianas. Então aqui é assim, é um jeito comparativo que eles tinham. Você ama mais esse ou aquele? Hoje em dia na internet, quem acompanha futebol, na internet vira e mexe, tem lá, aparece um ex-jogador falando assim, quem jogou mais? É Maradona ou Pelé? Quem jogou mais? Fulano, Ronaldo ou Romário? Quem que você odeia mais? A sua família ou Deus? No comparativo. É no comparativo. Ah, padre, é lógico que Deus. Será? Será? Porque no concreto da vida, as ações nossas favorecem os bens, os familiares. A gente é cheio de medinho. A gente não quer pagar o preço. E é isso que Jesus está falando. Olha, quem me seguir não vai poder ter comparativo no coração. Não vai ter disputa no coração. Às vezes nessas perguntas que fazem para o jogador, por exemplo, quem foi melhor, Romário ou Ronaldo? O cara fica assim, e agora, o que eu respondo? Porque é muito justo, muito nivelado os dois.
Mas se perguntasse assim, quem jogou mais? O Ronaldo ou o Padineia? Né? Agora eu estou estilo de bola, mas um dia eu joguei bola também. Não tem comparação, não é? Assim também, não tem comparação, não dá para comparar. Quem você vai odiar? Sua família ou Deus? É assim que a gente tem que ver. Não pode ter disputa no nosso coração, por mais que seja um familiar, por mais que seja um dom que você tem, um bem que você tem. Se tem algo que está disputando no seu coração com Deus, isso virou uma idolatria. A idolatria é colocar algo ou alguém no lugar de Deus. Por que tem imagem na idolatria? Porque ninguém fala que essa imagem é Deus. Isso aqui é um símbolo dele. Se eu chegasse e falasse, isso aqui é meu Deus, aí sim. É um símbolo, ele remete. A nossa fé, ela usa de sinais para transcender. Então veja, o paramento do padre, vela, tudo aquilo para elevar. Quanta gente chorou com o salmo. A música é um elevar, ajuda a elevar. Assim também as imagens, assim também os sinais da igreja. A idolatria é quando eu coloco algo ou alguém no lugar de Deus. E aí pode ser pessoa, pode ser dinheiro, pode ser o prazer, pode ser algo disputou com Deus, você está fugindo desse evangelho. Jesus então, ele tem, primeira coisa, ele peneira aquilo que a gente chama hoje de um evangelho de sucesso. O evangelho de sucesso, gente, atrai multidões. É muito fácil eu encher essa igreja. É só eu prometer sucesso. Eu venho aqui e prometo um evangelho de sucesso. Deus vai dar não sei o que para você hoje. Deus está isso. Deus vai curar. Deus vai aquilo outro, vai aquilo outro. Um evangelho de sucesso. Essas igrejas protestantes, elas estão cheias por causa de um evangelho que prega sucesso. Você não precisa de igreja. Você não precisa de padre. Você precisa de você mesmo. De você ter fé, de você acreditar, e aí Deus vai te abençoar. Será que o mendigo não é abençoado então? Como é que a gente faz com Paulo, que não tinha onde morar, com Jesus, que não tinha onde reclinar a cabeça? Um evangelho que prega, adocicado nos dias de hoje, o evangelho da prosperidade. E muita gente dentro da igreja, e muita gente vem aqui atrás de prosperidade. Quando Jesus está falando de cruz, qual o versículo que Jesus fala assim: quem me seguir vai ter vida mansa, vai dar tudo certo, você vai ter saúde, vai ter dinheiro, vai ter paz, a família vai se converter? Qual que é o versículo que está? É o contrário, gente, é o contrário, é aquilo que o padre falou. Jesus estava falando para a turma, eu vou para Jerusalém, falou 3 vezes, eu vou morrer lá, mas a turma não estava entendendo. Está assim. Entrar pela porta estreita, o mundo me odiou, o mundo vos odiará. Quem não ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Eu vim trazer a espada, a minha palavra vai dividir, pai e mãe, filho de filho, irmão com irmão. Aonde está que vai ter vida mansa aqui? O que ele promete é lá, mas a gente fica esperando aqui, e aí a gente se torna acompanhante de Jesus e não seguidor. Está cheio de acompanhantes. Se eu venho, por exemplo, não tenho vida de oração durante a semana, se eu venho, não coloco o meu coração aqui na missa, eu estou com o pensamento em outro lugar. Jesus está falando aqui pela palavra, pela boca do padre, eu estou com o pensamento em outro lugar, estou pensando como que vai ser minha segunda-feira, estou pensando no que eu vou comer, sabe, eu fico olhando o celular, conversando, vendo a hora. Será que eu estou seguindo mesmo Jesus? É exigente, e não é esse evangelho que estão pregando por aí, falso. O diabo, ele macaqueia as coisas, ele falsifica as coisas.
E uma das coisas que ele tem falsificado é a pregação do evangelho, dentro e fora da igreja. Dentro também tem muito disso. Tem muita homilia para inflar seu ego. Jesus está falando sobre cruz. Há um momento então que Jesus, de modo deliberado, ele confronta o povo e nos confronta. Mais dia menos dia, você vai se colocar numa situação: e agora? Eu amo mais a minha família ou amo mais a Deus? É lógico que é Deus, padre. Será? Vamos ver daqui a pouco. Eu amo mais o meu time ou a Deus? Quantas vezes, quantas pessoas deixou de vir na missa porque tinha jogo, tinha final, tinha isso, aquilo, outro, tinha aniversário de família, tinha tal e coisa. Não, mas não posso faltar da família, não posso faltar. E Deus ficou em segundo plano. Quantas pessoas, às vezes, quantos jovens que ficam aí rezando: ai Senhor, me dá uma namorada, me dá um namorado, e fica rezando que nem doido aí. Novenas São Drogo, hein? Não é? Padroeiro dos feios, São Drogo. Marca aí no papel, São Drogo. Faz novena para ele, que ele resolve a parada aí. Ele dá uma droguinha, um droguinho para você. Rezou, pediu, Deus mandou. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Some. Sumiu. Sabe o filho pródigo? Dá a parte da herança para mim que eu vou embora. Recebeu a herança, foi embora. Ou então está aqui, falou tanto que queria um namoro santo, falou tanto que ia viver a castidade, uma semana depois está aqui, confessando os pecados mais esdrúxulos diante do mundo. Qual que é a diferença de um casal namorado assim, ou um casal namorado na igreja? A hipocrisia, porque estão vivendo a mesma coisa. E como é que fica? Vou seguir Jesus, aonde te mandar. O outro: não, Senhor, eu estou aqui, sou servo, eu faço o que o Senhor quiser. Pede para carregar uma caixa, uma cadeira para você ver. Não, mas você não sabe que eu fiz faculdade em Massachusetts. Você sabe com o que você está falando? Meu, você é servo, você é acompanhante ou é seguidor? Sou seguidor, então pega a cadeira, vai ser servo. Mas quanta coisa que a gente vai colocando em empecilho, e aí a gente acha que está fazendo algo de bom ainda. Jesus nos confronta. É lá no seu serviço que você vai ter que decidir. É na cova dos leões ali que você vai ter que decidir se você é seguidor ou acompanhante. Então Jesus faz um discurso da turma deixar. Eu falo sempre, por exemplo, no batismo. Aí vem o povo no batismo, vem um povo pagão batizado, né? Vem aquele monte de padrinho que não sabe o que está acontecendo. Lá na Cristo Rei, o batismo era na missa. E aí, nossa senhora, a turma não sabe o que está rolando. Padrinho, madrinha, não sabe, os pais, é converseiro, sai, levanta, não sei o que, papapá. E aí, lá é tipo anfiteatro. Quem já foi lá vai lembrar. Quem é da Cristo Rei lembra. É anfiteatro, assim. Então o padre fica embaixo. Então você vê tudo nítido. E daí na hora da consagração, você via que o povo ajoelhava, daí o cara sentava. Aí ele viu que ele fez errado, daí ele ia escorregando assim no banco, assim, sabe? Disfarçando assim. Não sabe nem participar da missa, vai ser padrinho do quê? Porque quando vem no batismo, aqui afora, e eu acho que é melhor que afora, justamente por conta disso, eu sempre falo: olha, dá tempo de você desistir de ser padrinho. Você não é obrigado a ser padrinho e madrinha de casamento, de batismo. Mas se você prometeu, dentro do rito do batismo tem promessas. Se você prometeu, agora aguenta a bronca. Mas o que a turma pensa? Pensa simplesmente que é um evento social. Será cobrado de Deus aquela promessa. Eu sempre falo: dá tempo de desistir. Dá tempo de pegar e falar assim: eu não sou capaz de ser padrinho e madrinha.
eu não acompanho, eu não estou vindo na missa, eu não sei nada da igreja, então é melhor que eu vou visitando vocês e continuo como amigo de vocês, mas essa missão é muito para mim, eu não vou dar conta, porque eu mesmo estou em falta. Mas quantos pensam assim? Só que no dia do juízo será cobrado como se soubesse. Ninguém é obrigado a seguir Jesus, gente. Mas se é para seguir de verdade, e não simplesmente acompanhar. Na hora que vir a enxurrada, na hora que bater o vento, folha seca vai cair. Por isso vem a segunda parte. Quando a gente vai fazer algo, e de modo especial o Evangelho, a gente precisa medir as consequências. O padre acabou de falar aqui do padrinho de batismo. Eu vou dar conta? Eu vou chegar diante de Deus e falar, eu acompanhei, eu ajudei a criar na fé, eu dei exemplo, eu vou dar conta? Você tem que medir, você precisa esquadrinhar. Aí vem a segunda parte, o dom da sabedoria. A sabedoria é o maior dom do Espírito Santo. A primeira leitura é o livro da sabedoria. O livro da sabedoria é um dos últimos, se não for o último livro escrito do Novo Testamento. Uns 200 anos antes de Jesus. E o tema vai ser justamente esse, a sabedoria. A primeira leitura começa assim: qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? De fato, o texto coloca assim, ninguém consegue esquadrinhar Deus. Mas você tem que pedir a ação do Espírito Santo para que você possa ver sim a vontade de Deus. Ele está dizendo assim, humanamente, racionalmente, ninguém consegue. Então é necessário vir uma ajuda de fora para que você enxergue as coisas com os olhos de Deus. O que é o dom da sabedoria? São Tomé vai falar isso. Enxergar tudo com os olhos de Deus. Os 7 dons do Espírito Santo é como se fosse escadinha. Tem um menor e vai subindo, vai subindo. O menor dom é o temor de Deus. O temor de Deus não é medo de Deus, mas é saber quem Ele é, saber quem você é, e aí perceber, eu não posso perdê-lo. Eu tenho medo de perdê-lo. Eu vou fazer de tudo para não perdê-lo. Pensa assim, é o cara que é fraco de feição, sabe? É o famoso feio, mas não pode falar feio mais, né? Agora é fraco de feição. É o fraco de feição que de repente está namorando com uma miss. Sabe aquele namoro que você fala assim, todo mundo fala assim, meu, o que essa menina viu nesse cara? Ele mesmo sabe que é muita areia para o caminhãozinho dele. Ele sabendo disso, o que ele faz? Ele vai fazer de tudo para agradá-la. Deus é muito mais do que o nosso caminhãozinho. Esse é o temor de Deus, é um princípio de eu não posso perdê-lo, eu tenho que fazer de tudo para agradá-lo. Vai subindo os dons, vai subindo os dons. O dom mais alto que tem é o dom da sabedoria. Se você tem esse, você tem todos os outros. Não entenda a sabedoria, não confunda a sabedoria com inteligência. Inteligência também é um dom. E Deus deu inteligência para todos. Falar que é burro é pecado, viu? Ah, eu sou burro. Ah, não sei fazer nada. É pecado. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Semelhança significa que Deus deu 3 atributos dele para nós: vontade, liberdade e inteligência. Há tipos de inteligência conforme o que você vai exercer na vida. Tem a inteligência do estudo, tem a inteligência de fazer um móvel, tem a inteligência de apaziguar ânimos, tem a inteligência de cuidar da casa, todo mundo tem inteligência. Deus distribuiu isso como um dom, então para de falar que é burro, porque isso é um pecado contra Deus. Mas o dom da sabedoria é maior do que isso, porque não depende de estudo, depende da humildade da pessoa. O dom da sabedoria está profundamente ligado com o dom da humildade, que é um rebaixamento, no sentido assim, eu não sou Deus, mas eu preciso da sua ajuda, aquilo que o padre falou.
Quem pode esquadrinhar Deus? Ninguém. Então eu peço a ajuda de Deus para que Ele me dê sabedoria nas coisas. Eu enxergue as coisas com os olhos de Deus. Por isso, sabe aquelas velhinhas rezadeiras? A beatinha lá da paróquia, eu falo, olha, quem segura a paróquia é as velhas, hein? É as beatas. Você marca assim uma missa 3 da manhã, tá lá as velhas. Você marca 5 da manhã, tá lá. É elas que seguram a bronca aí. De forma que essas mulheres, essas pessoas, esses homens, eles são muito mais sábios do que muita gente com diploma. São muito mais sábios que muito professor aí de faculdade que fica arrotando arrogância, dizendo que a igreja, a fé, não sei o que, Deus, isso aqui é um mito, não sei o que, não sei o que. A velhinha lá com o pé rachado é muito mais sábia do que esses caras, porque ela olha as coisas com os olhos de Deus. Aquela enfermidade, aquela situação na vida, há uma frase simplesmente que resume essa humildade. Filho, foi a vontade de Deus, então tem. Pronto! É ser sábio. De forma que quando você vai tomar decisões, é necessário que você peça ação sobrenatural, inclusive para as coisas naturais. Vou comprar um terreno? Vou trocar de emprego? Vou namorar? Vou casar? A gente faz olhando somente o natural. Fala para mim, quantas decisões você tomou sem perguntar para Deus e depois deu no que deu? Quanto namorinho, casalzinho que fica aí no foguinho da carça, aquele foguinho, mas Deus está mostrando que não é para casar, não é. Mas a gente se ama, mas é paixão, é não sei o quê, e bababá. 6 meses depois. Quanta decisão que a gente tomou e não olhou com os olhos de Deus. Ou fingiu que perguntou para Deus. Porque muitas vezes a decisão já está tomada no seu coração. Você só quer alguém que chancele aquilo que você já sabe. Aquilo que você já entendeu. Tem gente, por exemplo, que fica assim, vai num padre, essa situação aqui. Aí o padre fala. Aí a pessoa não concorda. Aí ela vai em outro padre. Aí vai em outro. Aí achou um padre que fala que esse padre é bom. Em relação à igreja, a mesma coisa. Vem na igreja católica, não, a igreja católica, aí vai em outra, não, essa aqui também não é boa, essa aqui não é boa. Bom, essa aqui é boa. Por quê? Porque está concordando com o que ela acha. É ser sábio isso? Não, é o contrário de ser sábio, né? Ser sábio é olhar o tabuleiro todo. Não é olhar a próxima jogada, é olhar o tabuleiro todo. Só que a gente não enxerga o tabuleiro todo. Por isso tem que ter uma ação do Espírito Santo. Um pedir, carta de São Tiago, aquele que precisa de sabedoria, peça que Deus dá com alegria. E aí você liga o Wi-Fi e fica percebendo aquilo que Deus está dando uns toques. A gente acha que Deus fala com a gente de modo cinematográfico, sabe? Vem um anjo e fala assim, vai para o seminário, casa com essa moça. Não é assim. Ele vai dando um cheirinho dele. Se você não estiver em sintonia, você não percebe, passa que nem um trator. Mas ele fala conosco, ele dá a dica. Para isso você precisa ter o dom da sabedoria. São Tomás fala que tem que ter 3 parâmetros para você exercer esse dom, depois de pedi-lo, lógico. Primeiro, fazer memória da sua vida. Olha para quem você é. Perceba que há virtudes e tem limites. Tem coisas que você é fraco, tem coisas que você é forte. Você não vai se colocar em risco em certas situações. Com isso, vai dar aquilo. Às vezes a gente quer assim, quer mudança de vida, fazendo as mesmas coisas. Fala para mim se não é burrice. Repetir as mesmas coisas, esperando um resultado diferente. A gente faz assim. Como se Deus agisse de uma forma mágica. Não vai ser assim, gente. Você tem que olhar então, fazer sua memória e ver. Eu tenho limite nisso. Isso aqui não posso brincar, isso aqui não posso chegar perto. Isso aqui não sei fazer. Isso aqui eu sei fazer. Isso aqui. Então, isso é um primeiro discernimento. Segundo discernimento, as circunstâncias.
o presente. Como é que está a minha vida hoje? Olha, eu estou ganhando 1.000, como é que eu vou entrar numa conta de 10.000? Olha o que Jesus falou no Evangelho da parábola. Mas tu não vai com impulso, sabe? É oportunidade, sai aquelas promoções lá na Amazon, não sei da onde, olha, só hoje, né? Metade do dobro. Aí você pensa, não, eu tenho que comprar, porque senão, e é dívida. Aquele monte de tapoeira em casa lá, né, que não tem mais onde pôr. Quer arrumar treta é tapoeira, né? Eu vou dedar ela aqui. Deve uma tapoeira para minha mãe para você ver. Ela manda uma Kombi lá cheio de terrorista lá. Veja, você tem que olhar o seu dia a dia, olhar o seu salário, olhar quem que é essa pessoa. Essa pessoa está dando indícios de que ela bebe, indícios de bipolaridade, de infantilidade. A coisa que mais dá nulidade de casamento hoje é isso. As pessoas são infantis. É a coisa que mais dá nulidade. Você vai olhar, já estava lá os elementos, mas a pessoa é incapaz, porque está com paixonite. Paixonite é febre, e ela não consegue ver, mas já estava lá. Quantos elementos que já estavam lá? A pessoa não toma decisão, a pessoa é bipolar, ela estoura fácil. Aí, de modo geral, acontece com as mulheres isso, mas os homens também. Mas a mulher pensa assim, padre, mas quando casar ele muda. Muda para pior. Porque no namoro, gente, você esconde os seus defeitos. Não é? Você tem chulé, você põe um saco no pé, coloca a meia e vai namorar. Mas depois que casou, não dá para dormir com um saco no pé. Veja que no namoro, a tendência nossa é esconder os nossos defeitos. Então não apareceu ainda a pessoa ainda. Ao longo do caminho, até mesmo no casamento, tem hora que você se assusta com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com coisas que você falava assim, não, ele não é capaz de fazer isso, e foi lá e... Olha quanta infantilidade, olha quanta gente que abandona a família com 40, 50 anos, larga a família. Mas era alguém que estava aqui de ministro, de leitor, vindo na missa, e de repente sumiu. Mas se olhar lá atrás, estavam lá os elementos. Mas na hora da paixonite, na hora do desejo de comprar um terreno, não, é uma oportunidade. Depois nós vamos ter essa oportunidade e tal e coisa. Aí está aí a vida inteira agora trabalhando para o banco. Quanta coisa que a gente faz nesse impulso. E olhar o futuro, quais são as consequências disso. O que vai acarretar de consequência? Vai acarretar um monte de prestação. Vai acarretar que ele tem chulé. Eu aguento a vida inteira esse chulé dele? Padre, mas ele vai passar uns talcos lá, não sei o quê. Tá bom, mas e se mesmo assim não sair a nhaca? Eu aguento? Quando você vai casar com alguém, você tem que pensar assim, qual que é os grandes defeitos dela? Elenca lá um caderno de defeito. Padre, nem sei os defeitos dela. Pronto, já pode parar já. Não, os defeitos dela é esse. Tá bom, durante o caminho você vai ajudá-la a mudar. Mas se ela não mudar, você está disposto a aguentar isso a vida inteira? Memória, o presente, as circunstâncias e o futuro. Nas coisas de Deus também é assim. Padre, eu vou fazer a quaresma São Miguel. 3 dias fez. Vou rezar 8 rosários. 1 dia fez. Analise o seu dia. Olha, eu tenho meia hora, 40 minutos no almoço. Bom, dá tempo de eu rezar 1/3. Muito bem, é isso aí, todo dia. É isso aí. O dia que você tiver mais tempo, o dia que você estiver animado, você reza mais. Mas defina a cesta básica. O que é o mínimo que você vai fazer? E faça. Não é nem não fazer nada e também nem querer abraçar tudo. É falta de sabedoria. Você está rezando, padre, não sei o que tem, todo dia que eu vou rezar, eu durmo. Que hora você reza? 10 horas. Aonde? Na cama.
Né? Sabedoria, sabedoria. Você tem que achar outro horário para rezar. Seguir Jesus é diferente de acompanhar. Segunda parte, a sabedoria. Mede as coisas para seguir Jesus. Terceira parte é isso que nós vamos fazer agora. Vamos ver até que ponto você está disposto a seguir Jesus de fato. No Evangelho, Jesus pede um cálculo. Você viu que aparece lá o cara calculando a torre? Cálculo das exigências. 3 exigências, 3 tipos de exigências estão lá. A primeira, a família. Você está disposto a permanecer fiel a Cristo se isso significasse romper com um relacionamento emocional? Vai chegar uma hora, no relacionamento que está levando ao pecado, que você vai ter que decidir. Ou Deus ou a pessoa. Por que fica enrolando, por exemplo, para casar na igreja? Por que fica enrolando para ir atrás de nulidade de casamento? Por que fica enrolando de romper um relacionamento que não está dando certo? Mais dia, menos dia, você vai ser perguntado, Ronaldo ou Romário? Deus ou essa pessoa? E se você tivesse que confrontar os pecados dos seus familiares, e isso desse conflito? Meu filho, é pecado. Minha filha, isso ofende a Deus. Não, padre, tem que aceitar. Aceitar ir para o inferno, é isso? Você aceita ele se afundar e não fala nada? Respeito é uma coisa, gente, mas você tem que pontuar. Aqui é uma casa de Deus, tem certas coisas que não vai entrar. Tem casa de lar cristão que virou motel, que virou biqueira, na cara do pai e da mãe. Ah, mas eles vão brigar, vão xingar, vão ficar de mal comigo, Romário ou Ronaldo? É o preço, gente, é o preço do Evangelho. Se você ama mais eles do que a Deus, então decida-se por eles. Mas deixa eu dizer que você vai quebrar a cara. Se você quer salvar a sua família, olha a dica que o padre vai dar. Se você quer salvar a sua família, você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Por consequência, você vai salvá-los. Se você colocar eles em primeiro lugar, eles vão se perder e você também. Deus chega para Moisés e fala assim: eu vou acabar com esse povo. Esse povo murmura, esse povo briga, esse povo reclama, esse povo não reconhece o que eu fiz, não agradece, esse povo é idólatra, eu vou acabar com eles. Era um teste, né? Moisés fala assim: se eu achei graça diante de ti, preserva o meu povo. E Deus fala assim: por causa de você, eu não vou acabar com eles. Se você for santo na sua casa, se você for santa, Deus preserva o seu povo. Ele se salva, nem que seja no último segundo ele se salva. Jesus aparece para Santa Faustina e fala assim: um santo salva uma cidade. Você não tem uma cidade para salvar, você tem a sua turminha. Então, coloca Deus em primeiro lugar. Não fica rifando amor, não fica assim esmolando amor, não fica caindo em chantagem emocional. O pai do filho pródigo nunca deixou de amar o seu filho, nunca. Mas fazer o que ele queria em casa, ele não deixou. Por que o moleque foi embora? Porque o moleque viu que não dava para ele bagunçar na casa do pai. O pai não ia deixar. Meu filho, eu te amo, mas não queira comparar com Deus. E se, obedecendo à lei de Deus, vindo na igreja, seus familiares começassem a chamar você de fariseu, fanático, alienado, está disposto? Quanta gente que vem na confissão: ai padre, eu fui lá no almoço de família, o pessoal ficou falando que eu era fanático. Está com medinho? Você está com medinho de ser chamado de fanático? Está com medinho, é isso? De ser radical? Gente, a palavra radical foi detonada nos dias de hoje. Radical na Bíblia é aquele que tem raiz.
Não é boneco de poço, sabe? Conforme o vento. Tem raiz. A raiz é Cristo. Ser radical no Evangelho. O que é ser radical para o Evangelho? É ser um Santo Antônio. É ser um São Francisco. É viver o modelo do que é ser cristão. Ser radical muçulmano é estourar um prédio. Ser radical católico é ser um santo. Aí de novo, aquilo que o padre falou. Para o nada que eles fazem, o pouco que você faz parece absurdo. Mas você não tem que comparar com eles, porque eles não fazem nada. Você tem que comparar com a obra pronta. Aí você olha para o Santo Antônio, para o Padre Pio, você fala assim, se eu sou radical, eles são o quê? E se evangelizar seus filhos significasse rejeição, zombaria de escola, de professor, daqui a pouco, gente, pode escrever, hein? Guarda de criança vai ser tomada porque você é muito radical. Pode escrever. E aí? Eu tenho que ficar com meu filho. E quando surgir o esquema do anticristo, e daí falar para você assim, você quer o remédio do seu filho? Põe essa marca aqui. E aí, o que você vai fazer? É meu filho, padre, meu filho, é meu filho. Vai ler o livro de Macabeus. Pegam lá 7 filhos de uma mãe e começam a matar um a um na frente dela. E ela fala assim para os filhos: não me envergonhem agora, não vão arregar agora. Santa Rita reza assim: Senhor, os filhos de Santa Rita queriam se vingar do assassino do pai. Se for para ver eles pecar, o Senhor leve. E levou. Pensa. E se sua missão ou vocação fosse levar para um caminho sem apoio do seu cônjuge, sem apoio de ninguém da sua casa, só você rezando? Padre, eu já rezei, já pedi para o meu marido se converter, para minha esposa se converter, não se converte. E se Deus falasse assim para você, você vai viver 100 anos, só para rezar para eles, e o seu marido não vai te ajudar, sua esposa não vai te ajudar, para de manhã, bate no peito e fala comigo mesmo. O padre acabou de falar, uma pessoa salva a família. E se no fim, e se fosse necessário desagradar sua família para não desagradar a Deus? Padre, eu não fui na missa domingo porque tinha um almoço em família. Mas era Páscoa, né, padre? Mas era uma viagem em família. Como assim? Não tem igreja onde você vai viajar? Você vai viajar, a primeira coisa que você tem que saber é onde tem igreja e que hora que é a missa. O diabo não tira férias, gente. Mas eu acho que tu posso tirar férias de Deus. Olha só. A pessoa vem e fala: padre, mas daí minha família fica assim, assado. É o preço do Evangelho. Eu como padre, veja só. A gente como padre tem dias que não tem jeito, gente. Não tem jeito. Páscoa, dá para fazer. Padre, dá para ir no almoço de família na Páscoa? No Natal? Às vezes é aniversário do pai, da mãe, do irmão, não sei o quê. Aí vem a cobrança: nossa, mãe, é Páscoa, você não vai estar aqui? Eu amo vocês, mas não quero comparar com Deus. Por causa do almoço de família, eu vou deixar o povo sem missa? Mas tem final, a final do campeonato. Mas tem um encontro de canários. Né? Cada bobeira que a gente troca por Jesus. Segunda exigência. Aliás, antes disso, quer ver uma? E se Deus levasse alguém da sua família, de repente? Quanta gente que se revolta com o falecimento de alguém, um filho, um esposo, uma esposa, de repente um pai, de repente. Quanta gente revoltada. Se eu não tiver sabedoria,
Se eu não conseguir olhar do alto, eu não vou aceitar. Um filho na barriga. Padre, por que perdi esse filho? Por que de novo? Por que fulano tem? Por que isso, aquilo, outro? Olha do alto. Olha pelo alto. Tem sempre um porquê que a gente não entende. Quem pode esquadrinhar a sabedoria de Deus? Falei que o evangelho ia dividir? Não é fácil não, gente. Segunda exigência, carregar a cruz. E se Deus tirasse a minha saúde? E se eu ficasse totalmente dependente numa cama? Ah, padre, mas eu faço musculação, eu estou com 1% de gordura no corpo, e daí? Lembra na pandemia? Na pandemia tem o famoso, vai para casa, velho, lembra? Quantos velhinhos aí que pegaram a Covid e você falou, esse velhinho não vai aguentar. E tá aí, ó. Se bobear até joga bola. E tem outro cara lá que estava forte, estava com saúde, levou. E se de repente Deus pede para você a saúde e você vai ficar dependente numa cama? Quem que está livre aqui? Quem que está livre? Não, oh Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? E se de repente você é diagnosticado com uma doença grave? Por que eu, Jesus? Por que? Esse ou esse? Sabedoria. É fácil? Não é. Por isso tem que ter sabedoria. Humanamente você não consegue enxergar nada. E se escolher ser honesto fosse motivo de zombaria? Ah, padre, eu sou honesto. Honesto não é só no dinheiro, gente. Porque olha só, aquela fofocaiada no serviço, aquele grupo de zap, eu tenho a capacidade de abrir mão daquilo? Uma vez montaram um grupo de zap de quem serviu o quartel com o padre. É legal, que daí você relembra de certas pessoas, tem um contato de certas pessoas que faz tempo que você não vê. Mas daqui a pouco começou uma baixaria lá. Eu falei, peraí, eu sou padre, não posso estar aqui. Eu falei para eles, olha, o que vocês precisarem, eu estou à disposição, mas eu sou padre, eu tenho que sair desse grupo. Ah, mas aí o cara falou que eu sou exagerado, né? A gente é preocupado com a nossa reputação, o que os outros vão achar, em vez do que Deus vai achar. A honestidade não é só a questão do dinheiro. E se quando eu obedeço, eu sou chamado de bobo, de infantil, de cabra cega, só porque eu obedeço a Deus? E se eu tivesse que renunciar a meus sonhos? Quanta gente que idolatra o próprio sonho. Padre, mas é meu sonho, é meu sonho. Meu, se quer um sonho, monta uma padaria, não é? Olha só, todos os santos, todos os personagens da Bíblia, todos tiveram que abrir mão dos seus sonhos para viver o sonho de Deus, que é muito maior. Sai da sua terra e vai para onde eu te mostrar. Moisés tinha matado um egípcio, fugiu, foi lá nas montanhas, casou, teve filho, ficou rico. Aí Deus falou assim, agora você volta lá para salvar o povo. Moisés, você acha que Moisés quer sair de lá? José, qual que era o sonho de José? Casar com a mulher mais bonita que tinha e ter uma marcenaria São José. Deus falou, não, todos, Pedro, essa semana, larga a barca, vem ser pescador de homens. E a gente fica ali no meu sonho, padre, é ter neto. E aí Deus chamando o moleque para ser padre. Ainda tem isso, gente. Tem pais travando vocação de filho. E se para servir na igreja eu tiver que ser corrigido, ser repreendido,
ser deixado de lado, ser esquecido, sentar no banco. Não, porque eu sou pregador, eu já preguei na Canção Nova, já preguei não sei na onde, com o Frei Gilson, eu cantava com o Frei Gilson. Não, você vai sentar. Não, então vou para outro lugar. Ó. É na hora que de obedecer que você percebe a humildade da pessoa. Exigência dos bens. Isso é fácil. Pensa assim, se hoje você perdesse tudo o que você tem. Padre, como que acontece isso? Ué, você não viu o negócio da inundação aí do Rio Grande do Sul? E se desse um negócio aí, se perdesse tudo? Um golpe. Aquele golpe que arrasa você, rapa você, e você não tem nem para quem reclamar. E você vai na polícia, a polícia ainda tira sarro da sua cara. Mas também você foi tonto. E aí, cadê a justiça de Deus? Porque eu rezo o terço, porque isso, aquilo, outro. E daí? E se eu tivesse que gastar todos os meus bens em favor da saúde da minha mãe, da saúde de alguém da família? E foi tudo, vai tudo. Será que eu não estou apegado aos bens, a títulos, a cargos? Por que eu estou obstinado, às vezes, num trabalho que eu está me fazendo pecar, está me fazendo mal? Por causa do salário, sério? Vale a pena ganhar menos, mas ter paz. Quanta gente é apegado ao que ganha, ao quanto que ganha. Não, mas eu ganho bem, como é que eu vou? Vale a pena ter paz, depois está aí tomando um monte de remédio. Não tem tempo para Deus, não tem tempo para rezar, está sempre estressado, não tem tempo para a família. Se você perdesse grandes oportunidades na sua vida por causa de Jesus, oportunidade de emprego, de saúde, de amizade, meus irmãos, presta atenção, não é você que é homem. Quando você começa a seguir a Deus, tem amizade que você tem que perder. Não vai dar mais. Não vai dar mais. Por vezes é gatilho para você voltar na vida velha, de bebida, de droga, de prostituição. E sempre tem um desafio do diabo. O diabo desafia. Põe na boca do seu amigo. Agora é sua mulher que manda no você, né? Agora você virou pastor. Aí o cara, para mostrar que é homem, não sei o que, caiu na armadilha. Você vai querer o bem deles. Você vai rezar por eles, mas não vai dar para caminhar junto mais. Vai ser gatilho para o pecado. Por último, e para você, para resumir tudo isso, não vai acontecer isso que o padre vai falar, porque Deus é bom. Se dependesse de nós, do nosso método, ia acontecer. Mas não vai acontecer porque Deus é bom. Mas faz o exercício. De hoje em diante, 7 de setembro, se o dia de hoje, a partir de hoje, tudo na sua vida der errado, você vai abandonar Jesus? Creia em Deus Pai Todo-Poderoso.